Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro de língua portuguesa para você, estudante do 9º ano. Mas antes de começar a nossa aula, mando um abraço a todos os estudantes do 9º ano e também a nossa professora intérprete de Libras, a professora Isabela Araújo e a Ana Macário do Som. Muito obrigado! Mas qual será o tema da aula de hoje? Na tela podemos ver retextualização de gêneros literários. Hoje vamos estudar isso aí, retextualizar gêneros literários. O que é retextualizar? O que são gêneros literários? Vamos aprender, mas antes disso, trago uma reflexão. Vamos lá? Na tela nós temos a arte é a autoexpressão lutando para ser absoluta. Fernando Pessoa. Vejam só. Arte, autoexpressão, tudo a ver com o assunto de hoje, retextualizar gêneros literários. E vamos adiante, vamos caminhando. Aqui nós temos as palavras-chave, retextualizar e gêneros literários, o gênero literário. Retextualizar, essa palavra aqui, uma palavra forte, é um verbo, retextualizar, ou seja, vamos mudar, alterar o texto, vamos aprender. E o gênero literário, vamos conhecer, mais uma vez, o narrativo, épico, lírico e dramático. O que seria esse retextualizar em gênero literário? Vamos conhecer. Antes disso, trago para vocês uma pequena definição do que seria literatura. Na tela, como na tela, podemos ver a literatura é a ciência de compor e expor textos escritos em prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos. O exercício dessa técnica ou de eloquência é poesia, é prosa também. A palavra literatura vem do latim literis, que significa letra. É isso aí, a relação literatura com letra. E lembrar também, não podemos esquecer, certo? O conceito que diz que literatura é a arte da palavra. A literatura é a palavra carregada de sentido metafórico. Lembrar que metafórico ou conotativo é justamente o que? A linguagem figurada. Lembrar que a linguagem literária é uma linguagem que ultrapassa a linguagem do dia a dia. E vamos adiante. E aqui trago para vocês, olhem aí, gêneros, e temos Aristóteles. É importante lembrar, certo, que Aristóteles, o filósofo, o pensador Aristóteles, ele escreveu uma obra chamada de Poética. Nessa obra ele faz a divisão dos gêneros entre épico, lírico e dramático. Então vamos conhecer. Vejam só o peso da arte grega. Olha o peso do pensamento grego. E vamos adiante. Na tela trago para vocês um pequeno mapa mental do que seriam gêneros literários. Nós temos o dramático, temos o lírico, o épico e o narrativo. É importante lembrar que o dramático é o teatro em que nós conhecemos a comédia e a tragédia. O lírico são os versos, é o texto escrito em verso. E nós temos o épico. O que é o épico? O épico são versos narrativos. E atualmente nós temos o narrativo que é escrito em prosa. O narrativo engloba justamente o romance, a novela, o conto, a crônica, fábula, etc. E vamos adiante. Sobre ainda essa questão dos gêneros, eu tenho os gêneros literários podem ser classificados em, vamos ver, eu falei o gênero épico, lírico e dramático. Veja só que a literatura é uma manifestação artística difícil de ser conceituada. Por que é difícil? Porque justamente nós vamos ter também, muitas vezes, a mistura entre os gêneros. Atualmente nós encontramos essa mistura, mas como o grego Aristóteles pensou, ele dividiu em épico, o lírico e o dramático. Mas vejam só aqui,
Quando eu falar a vocês dessa organização, certo? Essa organização em três, porque seria épico, narrativo, nós vamos encontrar o seguinte: épico, narrativo é a narração, só que o épico em verso e o narrativo em prosa. Lembrar que prosa é parágrafo, certo? O lírico, o verso, e o dramático, teatro, representação. E aqui trago na tela, como mostrei a vocês aqui, certo? Essa divisão. Olha o símbolo do épico e nós temos um navio mostrando as aventuras. Por que isso? Nós vamos conhecer que o épico existe o maravilhoso, sobrenatural. Lembrar que os dois grandes épicos bem famosos do mundo grego é a Ilíada e a Odisseia de Homero, que narram a guerra de Troia. Nós temos gênero lírico, olha aí a representação da harpa, lembrar que é um gênero altamente musical. E o dramático, nós temos as máscaras de tragédia e comédia. Um detalhe, no teatro grego só homens participavam, e eles usavam essas máscaras e faziam os personagens masculinos e femininos. E aqui eu tenho para vocês essa questão, o épico, quando a palavra é cantada e ela conta uma história, ou seja, épico é contar uma história, geralmente uma grande aventura em que há o sobrenatural. O lírico é a palavra em que ela é cantada e há o eu lírico. Lembrar que uma coisa é o eu lírico, a outra coisa é o autor, certo? E nós temos o gênero dramático, que é a palavra representada. É o diálogo, é o palco. Lembrar que dois elementos essenciais para que haja teatro é o quê? O palco e personagens. Temos a plateia, é claro. Então eu tenho a palavra cantada na aventura, o épico, a palavra com a emoção, o lírico, e o dramático é a representação. E hoje nós falamos também em gênero narrativo, porque o épico, como eu já falei, são versos narrativos. E o gênero narrativo é em prosa. E continuando, eu tenho aqui para vocês a questão do épico, certo? O gênero épico narra grandes histórias de um povo, o sobrenatural. É por isso que épico ou epopeia sempre envolve heróis, viagem. Por exemplo, em língua portuguesa, o maior épico é Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Essa obra que narra a viagem de Vasco da Gama, de Portugal às Índias. E nós temos a seguinte questão: o que seria o maravilhoso? Esse é o maravilhoso que está dentro do épico. O maravilhoso é o sobrenatural. O maravilhoso é aquilo que rompe as barreiras daquilo que nós entendemos como natural. Então, o maravilhoso, gênero da literatura do sobrenatural, teorizado pelo búlgaro Todorov. Segundo este autor, o maravilhoso é o gênero onde se incluem as obras nas quais nós encontramos o maravilhoso. Olha um exemplo de um maravilhoso aqui, no caso o Minotauro. Veja só, um símbolo, ou seja, um personagem do mundo mítico. Então lembrem-se, o maravilhoso vai ser para a epopeia, certo? O elemento sobrenatural. E lembrar que epopeia tem que ser versos narrativos, versos que contam uma história. Então aqui um exemplo de um maravilhoso sobrenatural. E aqui eu tenho, olhem só os símbolos, os deuses gregos estão aqui, o maravilhoso, os deuses, Zeus e todos os outros deuses, como também grandes personagens da história. Então, o maravilhoso. E aqui eu trago para vocês um exemplo de um épico, épico ou epopeia, a Ilíada, que vai narrar justamente a Guerra de Troia. Olha aí a história famosa do cavalo de Troia. Lembrar que a Ilíada é dada à autoria de Homero. Vamos conhecer já já quem é Homero. E lembrar que eu tenho a Ilíada e eu tenho a Odisseia. E em português nós temos Os Lusíadas, de Luís de Camões. Olha aí na tela, Homero, certo? Vamos ver. Os gregos antigos geralmente acreditavam que Homero era um indivíduo histórico, mas os estudiosos modernos são descrentes. Não há nenhuma informação biográfica de confiança
que foi transmitida sobre ele. Na verdade, dão à Ilíada e à Odisseia a autoria de Homero, mas não sabemos se ele existiu. Dada a diferença temporal também de a Ilíada e a Odisseia, que um grego não vivia tudo aquilo. Então, muitos acham que Homero seria justamente muitas pessoas, um coletivo. E vamos adiante. Olha aí, uma epopeia, um épico da Idade Média famosa, que é a Divina Comédia. Essa Divina Comédia é escrita por Dante de Alighieri, é uma obra italiana, que ela vai mexer sobre o céu, o purgatório e o inferno. É uma obra de caráter que vai contar a história do maravilhoso cristão, o mundo cristão. E aqui eu tenho uma representação do que seria o mundo lírico, o gênero lírico. Olha aí a harpa. Olhem para esse símbolo. Por que será que eu trouxe a harpa? Porque a harpa aqui vai representar a musicalidade. O lírico é um gênero, certo? Altamente musical. Lembrar que o que é que engloba o lírico? O verso, poema, o soneto, o hino, a música. Então, lírico, harpa. Lírico, musicalidade. Então, olha aqui, a principal característica do gênero lírico em questão é a subjetividade. O que é subjetividade? É o eu. Lembrar que por meio da poesia, o autor se revela suas impressões. Agora, uma coisa importante, não confunda o eu lírico com o autor. O autor é o ser que escreve o poema. O eu lírico é o sentimento que está no texto. Por exemplo, eu posso ser um autor, um poeta no caso, e escrevo sobre uma tristeza. Veja, eu posso estar alegre e escrever um poema sobre tristeza. O autor não é a mesma coisa que o eu lírico. Claro que muitas pessoas escrevem de acordo com o seu sentimento, mas há diferença entre o autor e o eu lírico. Então, olha aqui, é cultuado desde tempos da antiguidade, era representado pelo canto, o eu lírico, a musicalidade, os versos eram declamados ao som da lira, a harpa. E lembrar que a musicalidade era concebida como fonte de inspiração e criativa de todo o sentimentalismo, em ascendência, em alta, é isso aí. E aqui eu trago para vocês alguns pontos importantes sobre o lírico. A palavra lírico vem de lira, certo? Há o eu lírico, fechando, certo? Há uma alta subjetividade, certo? E nós temos aqui justamente a questão de quê? A questão dessa musicalidade. Olhando para o texto agora, nós temos a seguinte questão. Quando a gente falar sobre a questão do eu lírico, essa subjetividade que há no texto, certo? Nós temos o seguinte, é a explosão do sentimento, que é diferente da objetividade. Uma coisa é a objetividade e a outra coisa é a subjetividade. Quando eu falar de objetividade, ser objetivo é ser racional, que não entra num texto lírico. O texto lírico é subjetivo, é o eu que canta, certo? Vamos lá. Então aqui, eu poético, versos, certo? E o sentimento que canta no texto. Vamos adiante? E aqui eu trago para vocês um soneto que eu gostaria que vocês acompanhassem, de um grande poeta, Vinícius de Moraes. Escutem só, soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Isso aí é Vinícius de Moraes. É um soneto, viu? Sonetos são 2 quartetos e 2 tercetos. E nós temos agora o gênero narrativo.
que é o gênero narrado, olha aí, narrado, em prosa, narrativo, narração, narrado. Lembrar que o narrador, o elemento que conta a história, ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa. É importante. Como é que eu sei? Pelo verbo, primeira pessoa, o eu, certo? Vamos adiante. E há os elementos da narrativa. Quando você, estudante, for com seu professor, ler um conto, um romance, preste bem atenção no foco narrativo, personagem, enredo, tempo, o lugar, o clímax, são os chamados elementos da narrativa. Onde é que se passa a história? Qual o tempo? Etc. Então, elementos da narrativa. E aqui eu trago para vocês um mapa mental, olha, sobre narração, elementos. Aí eu trago a novela, a fábula, romance, conto, crônica, os elementos da narrativa. É um mapa mental para vocês estudarem aqui, pela questão dos slides do EducaPE, conhecer mais um pouco sobre esse gênero. E aqui trago para vocês um pequeno trecho de Senhora, de José de Alencar, que é um romancista. Aí ele diz: há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa, duas opulências que se realçam como a flor em um vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como um raio de sol no prisma do diamante. Olha aí a narração, certo? Olha aí, José de Alencar, cearense, Senhora. Que tal vocês estudarem Senhora? Lerem com seu professor. E aqui trago para vocês dramático, teatro, a comédia e a tragédia. Vamos conhecer. E lembrar que o gênero dramático é aquele que é para ser representado. O gênero é baseado no dialogado. Lembrar que o dramático existe a rubrica. Aí vocês podem me perguntar, o que são rubricas? São aquelas representações no texto, marcações, na verdade, entre parênteses, que elas mostram como deve participar, como deve ser a participação do personagem no texto. A rubrica não é para ser lida, é para ser representada. Então, lembrar que o teatro surge na Grécia Antiga com as festas em louvor a Dionísio, certo? O deus do vinho. Também a temática ela é baseada na tragédia e a comédia. A tragédia em relação aos deuses, a comédia dos homens comuns. E aqui eu trago um exemplo de uma peça teatral que foi até passada, representada na TV. O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. E aqui trago para vocês um texto dramático. Olhem aí, na primeira passagem, quando diz padre, entre parênteses, aparecendo na igreja. Esse aparecendo na igreja é a rubrica. Ele não vai falar, ele vai representar. Quem conta a história no gênero dramático são os próprios personagens. E aqui eu trago para vocês retextualização. Já que nós fizemos um passeio breve sobre os gêneros, olhando para mim, nós temos o que seria retextualizar. Retextualizar. Veja só, denomina-se retextualização o processo de produção de um novo texto a partir de um ou mais textos bases, textos já existentes. Assim, a revisão, a reescrita também são etapas do processo de refazer o texto. Ou seja, retextualizar, você pode tanto pensar em fazer um texto a partir de outro ou de outros, certo? E também retextualizar pode ser corrigir. Como estamos tratando de textos literários, estamos falando justamente a seguinte questão, que é criar um texto a partir de outro. Ou seja, você pode retextualizar um romance, por exemplo, Senhora, de José de Alencar, e retextualizá-lo para o teatro. Para o teatro. É nesse sentido da questão dos gêneros literários, certo? E lembrar que retextualizar também seria o processo de você reescrever um texto, corrigir. Então seria importante conhecer. Olha aí, gente, retextualizar.
Aqui nós temos, isso aí é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente aí está em quem? Quadrinhos. Houve uma retextualização, ou seja, não é mais em prosa. O autor, alguém leu o Estatuto da Criança e do Adolescente, leu em prosa e o colocou aí em quadrinho, retextualizando. Outra retextualização bem famosa, olhem para a tela agora, olhem para a tela, certo? Nós temos Dom Casmurro Machado de Assis. Dom Casmurro, vocês vão conhecer no ensino médio, ou podem conhecer agora, como queiram, a obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Lembrar que Machado é tido o melhor ou maior escritor brasileiro do Machado de Assis. Do século XX ele foi tido. Então Machado de Assis escreveu uma obra que é Dom Casmurro. Essa obra foi readaptada para o século XX, porque ela se passa no século XIX, há um tempo atrás. Foi readaptada para o século XX, para o cinema, e nós podemos retextualizá-la para várias outras épocas. Então, retextualizar é esse processo. Então, retextualizar textos do mundo literário. Você pode, a partir de uma música, fazer um filme, ou vice-versa, conhecer. Então, uma coisa importante, fazendo aqui um apanhado geral do que nós vimos, nós aprendemos a retextualizar, conhecer os gêneros literários. Lembrar que nós temos gênero épico, hoje em dia se diz épico narrativo, lírico, dramático. Lembrar que o narrativo é escrito em prosa, certo? E o lírico em verso. O que é verso? Cada linha de um poema. Verso é cada linha de um poema. O gênero lírico é a palavra cantada. O épico é a palavra cantada contando aventuras. E o narrativo, como o próprio nome já diz, narrar, só que em prosa. E o dramático, a representação, o diálogo. E aqui, lembrar a vocês justamente que quando eu falar texto dramático, como está na tela, nós temos os personagens. Podem me perguntar, existe personagem narrativo? Sim. No narrativo há personagens. Qual a diferença das personagens narrativos para o dramático? No dramático, quem conta a história são os próprios personagens, certo? Tanto é que a palavra dialogada. Já no narrativo, nós temos o narrador, que pode ser de primeira pessoa ou de terceira pessoa. Narrador. E lembrar, indo para o gênero poético, lembrar uma coisa importante. Poema é o texto, poesia é o sentimento. Então, e o que seria, voltando a retextualizar, que nós aprendemos que é justamente o processo de transpor de dois textos ou de um texto para um outro texto, retextualizar. E é isso aí, gente. Por hoje é só. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Ana Macário. Muito obrigado, Ana, professora Ana Macário aí do som, e a Isabela, a intérprete de Libras nossa, certo? E lembrar mais uma vez, conte conosco, fiquem conosco, lembrar justamente dos gêneros literários. Lembrem-se disso, certo? Essa divisão entre... E outra coisa, aqui no EducaPE, vocês vão encontrar o material vasto dos diversos componentes, certo? Não só de língua portuguesa, como diversos componentes. E lembrando que nós já estamos preparando vocês para o quê? Para o ensino médio. E é isso aí. E vamos em frente. Tudo bom? E fiquem conosco. Um abraço, professor Robson.